Então vamos lá, começando mais um Movimento e Saúde podcast. Hoje a gente vai ter a temática da nutrição. A gente tem uma convidada que eu converso com ela há muito tempo, mas hoje eu conheci pessoalmente. E a gente vai ter um desafio programado ali com a Geração Água, de fazer um desafio nutricional, que o foco principal é as pessoas se darem conta que mudar os seus hábitos ou mudar a sua rotina de alimentação, que a gente fala muito de começar a atividade física, a parte nutricional anda muito próxima da atividade física, né? Então o Movimento e Saúde podcast hoje vai ter a temática da nutrição, tá? A Cíntia já vai se apresentar aqui para vocês. E eu só tenho que lembrar que o meu nome é Carlos Candiota. O Movimento e Saúde Podcast é um oferecimento das empresas Geração Água, Escola de Natação, Bela Físico, Clínica de Fisioterapia, Peixinho, Escola de Natação e a CMZ, Assessoria Esportiva. E hoje a gente vai ter uma participação muito especial, que hoje eu não vou precisar mandar beijo, não vou precisar fazer homenagem nenhuma, que é a minha esposa, queridinha, ela tá faceira, ela disse que vai participar hoje aqui. E vou ter que avisar o seu Braz que ela não é mais Daniela Braz, agora ela é Daniela Candiota. Tá? No final ela vai fazer, porque ela já fez o desafio com a Cíntia. Eu conheço a Cíntia por causa da Daniela, sempre de nome e hoje pessoalmente, né? E aí no final ela veio aqui fazer o relato e fazer a sua estreia também no podcast. Tá bom? Cíntia, te apresenta, faz um breve histórico aí da tua história na nutrição, do que tu trabalhou, como é que tu fez. E é um prazer te conhecer, um prazer aqui a gente bater esse papo. A gente vem conversando há tanto tempo que parece que já se conhece há muito, né? Nós estávamos brincando, né? Tô falando mais contigo do que a Dani, que é tua amiga, né? Isso. E conhecer o Marcelo, dá um abraço pro Marcelo, que está nos acompanhando aí, né? Meu secretário. É isso aí, o motorista. Obrigada por eu estar aqui, pelo convite, pela parceria. Eu tô na nutrição há 16 anos, né? E trabalhando com esporte de alta performance. Na verdade, a minha veia de origem é o futebol, né? Trabalhei no Internacional 12 anos como nutricionista. Depois lá em Florianópolis, moro lá hoje. Mais 3 anos no Figueirense. Trabalhei com triatletas, trabalhei com... Vinculado ao clube, né? Ao clube. Não era uma consultoria, né? Não, nutricionista do clube por 3 anos. E trabalhei aqui na Sojipa também, com os atletas da Sojipa, o João Derli, a Mara Guiar, a Maria Portela e vários outros. Então, sempre foi pré-olímpicos, olímpicos de alta performance, né? E hoje eu tenho uma assessoria esportiva também, que atende clubes, escolas, como a Geração Água, tanto na assessoria nutricional para alunos, como para os atletas, ou para o clube em geral, né? E aí eu atendo hoje muito online, atletas... Então, se o nosso pessoal da equipe Federadas lá quiser fazer uma consultoria ou montar um programa de acordo com uma competição ou de um ciclo que tu faz isso. O pessoal do Master que faz travessia, que está sempre também, né, hoje é um serviço que tu presta. É uma assessoria. E aí tu pode pensar no grupo ou tu pode pensar no individual, dependendo da modalidade ou do objetivo naquele momento. Daí isso é conversado, né? Então, por que eu fui para esse lado, né, Carlos? Porque eu observei que às vezes existem uma distância um pouco grande daquilo que tu consegue oferecer dentro do meio e fora dele. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente está muito tempo junto com o atleta na minha área, ou com as pessoas... eu estava contando ontem, né, na casa da minha amiga lá que eu fui jantar, né... A gente tem um acordo aqui nos bastidores, a gente não conta os nomes, tá, né? A gente só vai falar das coisas amiga, que a gente... né? Isso aí. Então... Eu acho legal quando tu chega, pousa, orienta e acompanha aquilo de maneira... olhando de cima, assim, né? Fica mais fácil e mais leve para quem tá absorvendo e mudando. E por isso que veio a ideia dos grupos, né? Desses grupos de desafio que a gente tá falando hoje aqui, porque os estudos têm demonstrado que o comportamento ele é mais solidificado quando faz ele em grupo. Uhum. Porque às vezes o Carlos não conseguiu, a Cintia não conseguiu, ou tanto treinar, ou tanto fazer alguma coisa, e aí vem a Dani lá e fala, eu também não. Então isso gera uma força do tipo assim, não sou só eu que tô nisso, vamos se movimentar para todo mundo se ajudar. Então os resultados têm sido melhores. Então eu resolvi montar essa assessoria porque ao invés de eu estar em um lugar só, prestando serviço para uma empresa só, eu consegui, né? Depois da pandemia a gente teve eu consigo hoje atender clubes... Teve coisa boa e coisa ruim, né? A gente aproveitou melhor essa questão de estar em tudo que é lugar pela internet, pelo WhatsApp, pelo YouTube, que nem a gente tá aqui. O meu conselho, por exemplo, não deixava atender online. Era só presencial, medicina e nutrição, não poderia atender online, né? Então hoje pode. Então hoje eu tenho clubes do Ceará,
eu tenho atletas que moram no exterior e eu consigo atendê-los no online. E aí eu me dei conta, eu falei, Cíntia, fica autônoma, faz a tua assessoria, porque tu vai conseguir ajudar e atender muito mais gamas, não só no futebol, como outros esportes, e aí cada um com a sua especificidade física, e abranger muito mais para conseguir ajudar mais gente. E tô achando bem legal, assim, sabe? Eu acho que tô me sentindo até mais livre e melhor para trabalhar quando eu consigo. E outra, tá em diferentes modalidades, né? Então, isso tá sendo bem legal. E é muito diferente, né? Eu ia te falar que eu acho que umas 2 vezes eu tive acompanhamento nutricional e a minha briga era sempre ganhar peso, né? Nunca era emagrecer. Então, fazia as medições lá, dava menos 100 gramas, menos 150. Eu tinha que cuidar para não ficar muito magro, que no caso seria muito fraco, né? Sem força, sem energia. E uma vez que foi a que menos mexeu na minha rotina. Foi onde eu consegui, e não tinha que subir muito, mas dá uma diferença tu tá no teu peso, tu tá no objetivo que tu quer, porque dependendo da época da temporada também tu tem que ir ajustando, principalmente pro atleta, né? E aí eu me lembro disso, assim, que a minha briga sempre foi o café da manhã. Ela não me... E todas as outras vezes, até treinador, que tu tem que comer, tem que isso, né? O meu pai brincava sempre que quando eu chegava em segunda é porque eu não comia salada, né? Se tu chegasse em primeiro, faltou o tomate e o alface, faltou o brócolis, tá? Essa era a brincadeira lá em casa. Então, ela mexeu um pouco e me deu algumas dicas muito boas. Por exemplo, botar dentro do café com leite tudo que eu precisava. Aí no almoço, tu já não come isso, tenta comer o que tu gosta, só que isso é o que tu precisa. Então, essa orientação não mexeu muito no que eu comia, mas me deu uma energia e deu um entendimento. Aí, de manhã não era o funcionamento adequado, e no meio da tarde também, já que tu não consegue de manhã te alimentar e nem no meio da manhã. Então, do meio-dia até a noite, que era o horário que realmente... E eu conseguia me organizar melhor também para fazer. Então, quando conseguiu entender isso... Funcionou. Isso aí. E isso que tu tá dizendo, né? Às vezes a pessoa até quer, procura, e às vezes até a própria orientação não é adequada. E não só para atleta, isso aí também... Não adianta tu querer mudar, tu falou do comportamento. E é legal eu ver que, não sou só eu que não consigo comer de manhã. Então, eu fiz isso. E essas dicas tu vai trocando, ou a pessoa vai te orientando, e tu vai vendo que funciona, né? Mas uma das coisas que eu botei aqui pra gente conversar é sobre dieta, que a gente já tá falando um pouco, mas os mitos da nutrição também tem muita história, né? Eu falo, tem muito treinador na borda de piscina, mas tem muito nutricionista que inventa, que não é nutricionista, tá dizendo, né? Que inventa regra. Aí, hoje a gente tem muito forte qualquer loja, suplementa qualquer coisa, né? Então, as regras estão... Os mitos estão aparecendo demais, eu acho, na minha visão, né? Tu sabe, Queria Carlos, ouvir a tua. é legal tu falar isso, porque todo mundo é nutricionista um pouquinho. Porque todo mundo cozinha, todo mundo gosta de comer. Se alimentar é um momento de amor e é um momento social. Dificilmente tu vai receber alguém na tua casa e tu não vai ter alguma coisa pra servir, tu não vai elaborar. A gente combina de almoçar junto, de jantar junto. Então, todo mundo tem um pouco disso, né? O cuidado que a gente tem que ter é quando a gente passa um pouquinho dessa linha. Quando tu falou ali que achei muito legal tu trazer isso de... A tua preocupação era ganhar peso. As pessoas, quando falam de nutrição, elas só pensam no emagrecimento. E quando a gente fala de esporte, né? Pegar um atleta, teoria de natação ou quem nada, tem muita gente que precisa muito mais ganhar massa magra do que perder gordura, né? Às vezes a gente precisa, dependendo da característica do atleta, daquilo que ele... E às vezes querem colocar muita massa magra num atleta que não precisa tanto. Entende? Eu já passei muito por isso. Então, mudar a característica, né? É que nem mudar a tua rotina demais, tu não vai conseguir fazer, né? E aí a gente entra no que tu falou. Quando ela entendeu que o meu café da manhã eu não conseguia mais do que aquilo, ela trouxe pra dentro do meu universo aquilo que eu precisava, aí deu certo. Na minha cabeça eu continuava tomando, que era um copo de café com leite. Só que ela incrementou. Era um lodo, que nem eu falava, lá dentro era um lodo, né? Tinha tudo lá dentro. Então um dos mitos é esse, né? Todo mundo tem que tomar café da manhã. Como é que é o teu organismo? Como é que ele tá adaptado, né? Todo mundo tem que fazer um lanche antes de dormir, né? Todo mundo precisa jantar comida todos os dias. Ou se alimentar de 3 em 3 horas também. Ou se alimentar de 3 em 3 horas. Às vezes tu para um monte de coisa pra fazer, tu muda um monte da tua rotina e aquilo não muda nada pra ti, né? Isso. Ou tu não consegue fazer. Ou tu não consegue fazer. Então eu sempre brinco assim, o que é o ideal? É aquilo que a gente consegue fazer, né? O que é o primeiro passo? É entender o que tu precisa melhorar. E dentro da tua rotina, no teu caminho, tu vai estabelecendo... eu preciso melhorar meu consumo de água. Né? Sim. Aí eu vou lá e vou caminhando o caminho pro meu consumo de água. Mas o que as pessoas fazem? E tu vai entender o que eu vou te falar. Eu não treino há anos, digamos assim. Eu tô sedentário lá e vou resolver nadar.
Aí eu chego aqui na escola do Carlos, eu quero nadar todos os dias 2 turnos. Não vai dar certo. Eu brinco Porque ali tu que eu nunca- falo, eu vou perder dinheiro, mas eu vou te dizer o que é o certo. Não vai funcionar isso aí. Entendeu? A alimentação é a mesma coisa. Eu vou começar a dieta na segunda. Na segunda-feira eu faço. Eu como só no almoço e na janta. Mas na segunda-feira eu vou começar comendo um monte de fruta, um monte de salada e vou fazer 6 refeições. E outra brincadeira que eu faço ali na escola, que segunda-feira é o dia mais cheio da escola, e qualquer academia, qualquer escola deve ser, que é o dia da culpa, que é a mesma coisa, né? A dieta sempre começa na segunda, o dia que eu não falto na escola é segunda-feira, que é o dia da academia, da ginástica, da natação. Tá, mas e a quarta, a quinta e a sexta, e o sábado larga de mão, daí também é uma média, né? Mudar o hábito, né? Que é o papo lá com o desafio depois, que eu acho que isso, pelo que eu acompanhei com a Dani ali, e que tu apontou agora, que é a mudança de hábito, tem muita gente que não se hidrata, ou se hidrata de forma errada, ou mas toma um refrigerante, mas quem te disse que isso está te hidratando, né? Chimarrão. Também. Mas eu tomo um monte de chimarrão. Chimarrão não... Chimarrão tu toma e em seguida tu vai no banheiro. Isso. O que significa que a água não tá ficando em ti. Né? Porque tem a xantina no chimarrão ali. Daí a gente entra numa parte mais técnica. Todas as substâncias em ina, que terminam em ina na química, elas são desidratantes. Então a xantina, ela estimula a tua diurese. Por isso que tu toma e em seguida tu vai no banheiro. O que é se hidratar, Carlos? Se hidratar é que a água fique dentro de ti. Ele é mais um diurético do que um hidratante. Que nem café, entendeu? A cafeína, né? Então assim, por exemplo, e eu sempre brinco, eu vou me O hidratar... pessoal não acredita nisso, né? Assim, porque tu fala, às vezes... que tem aqueles... tu deve saber muito mais de informação para dar, mas a que eu uso normalmente é que tem um número de cafezinho que tu toma durante o dia que já te dá um sinal até do teu estresse, que tem alguns estudos que falam disso, né? O cara, não, mas eu tô acostumado a tomar café, que nem eu tomo de noite e não me tiro o sono, tem gente que tira. Mas esse efeito também, né? Daí tu toma chimarrão, toma café, tudo junto e acha que tá hidratado, tu acha que aquilo ali é um estimulante. Não, tem outros efeitos, né? Depois toma uma Coca-Cola também, entendeu? Que também tem cafeína. Então aí tu vai com vários diuréticos. E aquele volume de água que tu acha que tá consumindo, ele acaba sendo insuficiente, né? E as situações trazendo pro esporte, que nem tu trouxe. Uma vez a gente teve um acompanhamento para a equipe que eu dava treino lá em Porto Alegre. E uma das orientações é, na falta de qualquer tipo de alternativa, tu tomar uma Coca-Cola, que ela falava que seria, de forma rápida, é um bom repositor. Daí o pessoal, ela liberou a Coca-Cola para todo mundo. Não, água. Não, daí vira um mito, né? Ela disse lá que pode. Não, ela disse uma situação muito específica. Então, tu pega a exceção e vira a regra, também não fica legal, né? E daí vai pro chimarrão, vai pro café, vai pra Coca-Cola, vai do tipo de alimento que tu vai fazer. Não, funcionou naquele caso, para aquela pessoa, ainda mais se ele for atleta, que às vezes tá numa situação muito específica, né? Tu tá num local que tu não consegue comprar água, tu só tem refrigerante. Porque tem, às vezes tu vai, não tem estrutura, dependendo onde tu vai competir. Ainda mais no futebol, que eu imagino, né? Que vai em centro menor ainda. E tu tem que dar uma orientação sendo a nutricionista do clube. Por isso que eu te perguntei, né? Do clube tu vai passar algumas situações aí que o pessoal nem acredita que acontece no clube profissional ou numa categoria de base, que eu acho que deve ser complicado. Tu vai ter que dar Coca-Cola mesmo, tu vai ter que dar sorvete mesmo, entende? Então, é isso. Eu sempre brinco, Carlos. A diferença entre... Mas tem o caso do que tá jogando agora no Pelotas, não sei se tu pegou ele lá, do Walter, que fala que ele come porque ele nunca teve. E tu tem que administrar esse atleta, né? O pai, a mãe, a vida dele, hoje ele proporciona, e tu vai tirar isso do cara como? Tu tem que conseguir convencer ele que aquilo vai fazer mal, mas que também tirar também vai fazer mal, né? É uma coisa, é uma memória afetiva que ele traz com isso, né? Então, assim, é o que eu ia dizer. A diferença entre a dose, entre o veneno e o medicamento é a dose. Então, assim, eu gosto de comer linguiça, eu gosto de comer bolacha recheada, eu gosto de tomar refrigerante, beleza, vamos continuar. Mas não precisa ser 2 litros de refrigerante, 10 linguiças. E aí a nutrição e a atividade física estão muito próximas, né? Porque tem coisas que tu vai saber amanhã, dependendo do que tu comer hoje, né? Que te fez mal. Atividade física também. Te machucou na hora. Mas a maioria das coisas é com o tempo. E aí tu só vai saber lá quando tu tiver, se tu chegar com teus 60, teus 70, aí tu fala que mas o cara fuma assim, mas olha o que ele fumava, qual é a qualidade que ele fumava, a frequência que ele fumava. Ele fazia o próprio cigarro, mas meu avô fumou até os 90 anos. Mas não é normal. Né? Atividade física, mas o cara é ativo com 80 anos. Mas olha o que ele se cuidou, ele tá com os 2 joelhos em dia, tá com o quadril. Né? As pessoas que se alimentam também, eu sempre brinco, eu adoro uma cervejinha, meus amigos falam, mas tu não engorda, tá tomando cerveja do jeito que tu toma. Não, mas não é o que eu tomo. Olha o que me acompanha. Não, e o que me acompanha. Aí o cara pede tudo com fritura, tudo com... que eu falo dos torresminhos, nunca comi um torresmo na minha vida. Aí o cara vai e pede, isso é bom pra combinar com cerveja. Não põe toda a culpa na cerveja. Claro que ela engorda, né?
Mas essas análises, às vezes, que faltam até no teu dia a dia, o que tu come, o que tu não come, como tu come, que faz muita diferença, né? Legal tu tá falando isso. Os sabe mitos por que eu tô quê? falando, porque essa é uma discussão de bar, assim, né? De família. É isso, cara. Sempre vem, né? É porque, assim, às vezes tu vai lá e come 2 torresminhos, e aí tu vai te pesar, dali alguns dias tu engordou não sei quanto. Só que os 2 torresminhos, eles não são a matemática da tua semana. As pessoas não olham a semana, elas olham o momento, né? E às vezes tu tá lá tentando fazer alguma coisa. Eu já tive colegas de profissão que entraram em dietas severas, elas mesmas, e não perderam 1 grama. Por quê? Porque tu não olha o contexto do todo. E o organismo, ele é muito inteligente. Toda vez que tu dá muito, ele sabe usar. E toda vez que tu dá muito menos, ele também sabe usar, né? Então, eu observo, assim, tanto em atleta quanto em pessoas que não são atletas, são praticantes de atividade física, a dificuldade de enxergar o volume na semana, a matemática semanal daquilo ali, né? E às vezes não é o teu momento do torresminho, é toda a matemática da semana. Porque daí na segundinha teve o bolo, aí tu vai somando e aquilo... E passa É o que despercebido, eu brinco. né? Muitas vezes. Sempre eu brinco. Esse é um exemplo que ninguém esquece. Se nessa caneca aqui cabe 300 ml de água e eu botar 500, vai acontecer o quê? Ela vai transbordar, certo? A nossa célula, toda vez que tu coloca mais do que ela precisa, ela transborda. Só que, infelizmente, o nosso organismo, quando ele transborda, ele não transborda músculo. Ele transborda e transforma em gordura. Então, toda vez que a gente transborda a nossa canequinha, que é a nossa célula dentro, no consumo ou de alimentos muito densos ou de muito volume, vai transbordar. E aí, transborda, essa caneca aumenta. Tu vai querer cada vez mais, porque tu faz uma compensação cerebral que vai te pedir cada vez mais. Cai muito na minha mão assim, ó. Isso também é um mito. Ah, eu sou muito ansiosa. Tem pessoas que têm fome. Cai na desculpa, né? Elas têm fome e se acham ansiosas, entendeu? E tem pessoas que realmente são ansiosas. Mas tem pessoas que elas fazem uma restrição. Ah, eu vou acordar hoje, eu vou fazer o jejum. Agora a moda é o jejum. Sim. Aí tu fica no jejum o dia inteiro e final de tarde te dá uma fome, tu quer comer o boi pela perna. Não, é que eu tô ansiosa. Não, tu tá com fome. É fome porque tu ficou o dia inteiro sem comer. Então a gente... E é isso que eu digo. As pessoas, elas olham um pouco pra isso. Porque a rotina tá muito louca hoje de tudo, né? E falando de mito, outro mito... Tu tá falando da moda, a moda chegou na nutrição, né? Porque tá tudo na moda que tá, às vezes, fazendo... A gente falou esses dias aqui, não interessa se vai me fazer bem ou fazer mal, eu tenho que estar na moda, né? Então, os grupos de corrida estão, hoje é o CrossFit, já foi... Não interessa se eu vou me lesionar ou não. Né? Eu tenho então, que tem entrar um no limite. comportamento da... Isso aí, eu tenho que fazer parte, né? É. Só que isso é um comportamento de adolescente, só que tem gente de 40, 50, 60 anos que tá nessa batida, se machucando, ficando fora de forma e querendo... Tá ao contrário, né? Tu tá querendo ir pra lá e tu tá indo pro outro lado e não tá se dando conta, né? Que eu acho que é uma coisa simples, né, Carlos? Tanto na tua área quanto na minha, que andam juntas, é o alicerce. É o alicerce pro teu corpo, é o alicerce do treinamento, é o alicerce da alimentação, é o alicerce. Não dá pra gente querer fazer crossfit, tu nadou a vida inteira, tu vai lá fazer crossfit. Oi? Tem um processo pra Qual é a adaptar. especificidade que o teu corpo tá adaptado? Eu passei por isso na E carne. equilíbrio, né? Isso, Tu tem que entendeu? achar esse equilíbrio, né? É essa mediana, e isso também acontece na alimentação, né? Então, por exemplo, me lembrando de mito, assim, qual é a moda agora? As pessoas, a primeira coisa que elas falam pra mim, elas estão muito preocupadas com o glúten e com a lactose. Todo mundo, ninguém mais quer comer glúten e lactose. E eu quero deixar bem claro que o glúten, mas eu quero comer proteína. O glúten é a parte proteica do trigo, né? E que realmente é uma molécula que que realmente mudou. que ela pode ser inflamatória para algumas pessoas. E tem Mas outras... é que nem a ansiedade, não é porque vai... Não é para todo mundo, Isso, entendeu? E não é sempre a desculpa, que daí vira desculpa, né? Eu vou mudar minha dieta, mas tu tem o diagnóstico, tu foi lá fazer um exame, às vezes não fez, né? Isso, aí eu não tô comendo glúten nem lactose, não, eu tô super saudável, E normalmente tá? é porque meu colega de treino também parece que pega no ar, assim, né? Não, ele tá na raia do lado, agora eu também tenho isso aí, né? É isso, é o golpe que a gente dá na gente mesmo, assim, ó, eu não como mais glúten nem lactose, tá? Eu tô aqui, tô me sentindo super saudável, tô me entupindo de Coca-Cola e de gordura saturada e tal, mas o glúten e a lactose me Ou tô copiando alguém que tá chegando na frente, ganhou uma corrida, eu brinco muito, os caras olham os vídeos no YouTube, tá, meu amigo, mas tu tá vendo o Phelps, cara, tu tá vendo o César Cielo, não tem nada a ver com que tu nada aqui. A comida, né, copia a dieta do cara, etc. Tu tem que copiar, o cara comia 4 pizzas por noite lá, tinha que... não vai copiar isso aí, né? Então, tu sabe que eu peguei uma do Cortella, não sei se tu viu isso, exatamente nessa linha, que ele fala assim, ó, que a gurizada hoje tá dizendo assim, não, eu não vou... Pô, o Mark, o cara do Facebook, como é que é o nome? O Mark, nunca sei o sobrenome daquele cara. Ajuda aí, Guilherme. Zuckerberg, uma coisa assim. Ajuda aí, Guilherme. Mark
Zuckerberg, né? Que, eu não vou pra faculdade, eu não vou mais estudar. Pô, o cara desistiu da faculdade, ele não quis fazer e tá milionário, domina o mundo. E aí o Cortella diz assim, cara, mas ele desistiu de Harvard, entendeu? Não foi de qualquer... Ele entrou lá... E ele foi, os caras estão desistindo sem ter ido. Os caras nem entraram e querem desistir. Eu falo pros meus filhos, se vocês querem descobrir um Facebook, um Twitter aí, e Instagram no dia, não é todo mundo que vai achar isso aí, né? Não é fácil, né? Mas tá falando ainda dos mitos e falando da comparação e dos hábitos alimentares, que acaba sempre saindo na dieta e nós vamos acabar na atividade física, dependendo do lado que a gente for aqui. Mas uma coisa que eu sempre falo, e cada vez eu tenho lido menos sobre isso, né? Mas na época que eu ia me informar mais, principalmente quando eu estava dando aula, porque tem uma discussão que eu sempre brinco da mulher, né? Tu tá dando aula de personal, tu quer perder um aluno, uma aluna, tu põe ela na balança. Mas ela sempre quer ir para a balança, então tu tem que ir para as medidas, né? Tu tem que ver o percentual de gordura, tu tem que ver outra análise, tu tem que ver o rendimento dela na esteira, tu tem que dar outras alternativas, senão... Aí tu não consegue trabalhar, porque às vezes para deixar o corpo da mulher mais harmônico, tu vai ter que mexer em coisas que ela não quer. Ombro, braço é uma briga. Só que qual é o problema que às vezes a gente não enxerga? Na balança, o músculo vai pesar. Então, esteticamente ela está se vendo bem, está recebendo elogio, estão vendo, mas lá no peso, não. E daí, vendo isso, as informações que eu tinha lá da época, não sei se mudou, é isso que eu queria te perguntar, é que o corpo leva 1 ano para entender que aquele peso novo, né, é o teu peso. Por um lado, até é mais fácil. Se tu vai ganhar massa muscular, se tu tá mais na parte estética, a pessoa entende e ela está nesse processo. Mas pro outro lado, esse dado é muito sacana, né? Porque eu perdi peso, e aí explica muito porque as pessoas às vezes perdem peso de verão, né? E aí volto muito pior no inverno. Porque o teu corpo também não entendeu aquilo. Então, não é assim, cheguei no peso, me larguei, agora vai ser o resto da vida assim e é só manter. Não é. Tu tem todo esse tempo, né? E daí tu trouxe também a questão do guardar, né? E as pessoas não se dão conta. A gente nunca teve tanta comida. Sempre teve falta de comida. Então, a gente não apareceu aqui agora. A gente tem quantos anos aí brigando por comida, se locomovendo no mundo por comida, né? Na época dos nômades, era isso, a gente procurava. Nesse meio tempo, tu não tinha comida sempre. Tu te movimentava mais, tu tinha falta de comida, e hoje as pessoas acham que, vou fechar a boca e não quero fazer atividade física, ou às vezes quero fazer atividade física e posso comer o que eu quero. E não fecha essa conta, né? Só que tu tem que ter esse entendimento que vai levar tempo, não tem mágica, né? Quem me procurava para dar aula de personal ali por novembro, dezembro, meu amigo, eu sou professor de educação física, eu sou mágico, né? Não tem. Também falo isso. Não, tem competição agora, mês que vem. Não dá. Nós falamos aqui dos triados Ironman, né? Eu falo que a minha bola de cristal tá estragada. Mas tu não quer ganhar dinheiro? Não, eu até quero, mas o que tu tá me propondo, eu não vou conseguir fazer, então eu prefiro não fazer. Não sei, me disseram que tu ia resolver. Não, quem te deu a informação errada. Mas é difícil, né? Botar na cabeça do pessoal, para mim, são informações básicas ali para te começar uma atividade física ou para te começar um programa nutricional, né? E é difícil o pessoal acreditar até às vezes, né? Tu tá contando aí para ter tempo. Não é. É um processo muito mais longo do que a pessoa acha, né? É assim, Carlos, que legal que tu trouxe isso, porque eu sempre faço essa matemática, tá? A gente demora 9 meses para nascer. No padrão antigo, a gente demorava 30 dias para ganhar um salário. É ou não é? Tu demora quantos anos para te solidificar na tua profissão? 5, 10 mais a faculdade, né? Para construir um prédio, existe um tempo. Então, as coisas não são imediatas. Depois da era McDonald's, que tu chegava lá, pegava o teu lanche, ficou todo mundo muito rápido. E hoje tá mais ainda. Se tu pegar as crianças hoje, na nossa época... As crianças hoje, elas não sabem mais esperar. Por quê? Porque tu fala no WhatsApp, tu chega na frente da tua casa, tu já tá esperando. A gente chegava lá na frente da casa do amigo, tinha que esperar ele terminar de tomar banho, ficava lá esperando. A gente sabia esperar. Então, a tecnologia ajudou muita coisa, tinha que esperar o horário da ligação, porque era mais barato, lembra? Tu entendeu? E tu visitava, porque às vezes não dava. Hoje é tudo no celular. Tu tinha que esperar. A gente sabe esperar, né? E o meu sócio fala que ele tem a clínica de fisioterapia que eu te apresentei lá. Quando tu tá ali esperando um atendimento de fisioterapia, né? A pessoa reclama, tu sabe por que o nome que tu tá aí é paciente? Ó. Essa é boa, né? Ótimo, então vou exercitar um pouquinho, porque acontece, o paciente é isso aí, tem que ter um pouquinho de paciência também, né? Quando tu fala de mágica, as pessoas querem isso hoje, mágica, elas não têm mais esse entendimento, assim, ó, e o nosso organismo traz uma memória, tu é um cara que, tu foi atleta, a vida inteira tu fez atividade física,
Se tu ficar ali 1, 2 meses sem treinar, Carlos, tu vai treinar 1 mês e vai vir tudo de Isso novo, aí. massa, porque tu tem facilidade, porque isso é memória orgânica. Tu tem uma memória muscular em relação a isso. A gente tem uma memória em relação àquilo que a gente constrói. Então, tem pessoas que chegam pra mim, vamos falar de emagrecimento, nem vou falar de massa magra. Chega lá com 10, 15 quilos. Cíntia, eu consigo perder isso em 5 meses. Vamos começar do seguinte, em quanto tempo tu construiu isso? Eu construí isso em 7 anos. Então, não tem como a gente desconstruir em 3 meses. E às vezes tu quer um objetivo que tu nunca alcançou, né? E a pressa... Quando é que tu teve esse peso? Daí o cara nunca te... Não, então é outro processo. Que é a mesma coisa. Se o teu corpo já teve lá, em algum momento ele vai lembrar que vai voltar pra lá. Só que ele sempre vai buscar o teu padrão alimentar dos últimos anos. E aí, isso que tu fala é bem importante. Eu tenho um padrão alimentar e eu tenho esse peso. Eu tenho um tecido adiposo que me pede isso. Tu vai emagrecer 5, 6, 10 e durante um tempo ele vai pedir para tu voltar para aquele padrão lá. Ele vai te pedir. E se tu não ensinar ele, é a mesma coisa a massa muscular. Se tu não ensinar ele que agora este é o teu novo padrão, até que ele admita isso e isso vire o novo padrão, ele vai buscar aquele. Massa muscular é a mesma coisa. Quem nunca treinou, vai treinar 2 meses ali, parou 2 meses, perde tudo, vai ter que começar. Não é que nem tu, que a vida inteira treinou, parou 2 meses, em 2 toques tu tá de volta, sabe? Então Eu uso o exemplo do futebol, às vezes até para ilustrar isso, quando não tem a vivência, o cara nadam bem ou faz uma atividade física, tu pega o padrão do futebol, né? Quantas vezes o cara chutou a gol num treino? Aí eu pergunto, cara, tu já foi profissional? Não. Tu já competiu no futebol, no amador? Não. Tu jogava quantas vezes? Jogava todo dia. Tá, então tu faz a comparação. Quantas vezes um jogador profissional chutou no dia de treino e quantas vezes tu era atacante, quantas vezes tu chutou no gol? E aí tu quer ter o mesmo padrão do cara. Porque a gente é o país do futebol, né? O futebol fica muito claro essa diferença dos exemplos, né? Então, e essa da repetição e do exemplo, e daí vem todo o entorno, que daí tu vai te cuidar mais da alimentação, tu vai ter alguém te cuidando, às vezes, o que é que tu pode, ou até o que estão te ofertando, né, pra comer. E as pessoas não entendem isso, né? Não é simples de explicar e não é simples da pessoa querer entender porque ela quer o resultado imediato. Né? E se tu pegar num jogador de futebol que tu tá falando assim, que ele tem aquele padrão, ele começou com esse padrão de movimento com 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos, entendeu? Então, é uma coisa que já é uma extensão do corpo dele, né? Já é uma naturalidade. Eu, por exemplo, eu tô há tanto tempo na nutrição que, Carlos, tem coisas que eu não como mais. Não é porque, meu Deus, isso aqui tem muita gordura. Não, é porque aquilo ali pra mim não me atrai. O meu paladar não me agrada mais. E o paladar muda, né? O meu paladar não agrada mais. Aquilo ali eu não acho mais gostoso, tu entende? Então, assim, se eu tiver que tomar uma Coca-Cola hoje, eu vou optar por um guaranazinho. Eu não consigo, não é porque eu, Cintia nutricionista, não tenho isso. Eu não me satisfaz tomar mais do que um pouquinho assim, às vezes, sabe? Porque o meu padrão, e isso que eu digo, o corpo da gente muda treinando. Né? Eu sou uma pessoa hoje que não consigo ficar mais sem treinar. Eu faço atividade física, me faz mal. Eu tenho algumas dores de quadril e tal, de muito tempo de atividade física, mas me faz mal quando eu tô com alguma dorzinha a mais. Eu só caminho, Carlos, mas eu não consigo. Criei esse padrão, meu corpo se adaptou. E a minha alimentação é a mesma coisa. Se adaptou a não querer algumas coisas. Então, por quê? Tu cria assim como tem gente que só consegue comer lanche e coisas gordurosas, pesadas e não fazer atividade física, é porque o corpo está acostumado com isso. Tirar ele disso leva tempo. É possível? Sim. Fácil? Nem sempre. Então, quando a gente quer fazer uma mudança de um padrão em função de saúde ou de qualquer coisa, seja para o movimento ou seja para a alimentação, a gente tem que olhar aonde é que eu estou e aonde é que eu quero chegar. E tem que caminhar o caminho. Eu falo para todo mundo, tanto para os atletas como para pessoas que não são atletas. Tem que caminhar o caminho. Os atletas, eles já caminharam um grande caminho, eles precisam de ajustes finos. Agora, para quem está nesse padrão de um aumento de peso e de alimentação muito inflamatória, que é demais, que não é assim, às vezes, tomar a tua cervejinha, comer o torresminho, às vezes. E isso é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E daí, na sexta, o que era ruim fica horrível, porque daí o cara faz tudo que é pior. Então, se a gente não enxergar esse todo e não entender, se eu não conseguir... Eu tenho um cara que tá na internet que ele tá muito bom, ele fala assim, cara, ele é preparador físico, ele fala assim, cara, ele é meio radicalzão, assim, ele xinga todo mundo, ele tá fazendo ibope porque ele é aquele que xinga. E ele fala, cara, nem vem conversar comigo, brother, tu não consegue tomar água, velho, não vou te treinar comigo, não chega perto de mim se tu não... Então, assim, até que ponto tu quer evoluir na medida em que tu diz assim pro Carlos,
Porra, mas eu vou ter que fazer 1.000 metros na piscina hoje. Bah, não dá pra ser 500. Pá, assim, eu vou ter que tomar 7 copos de água. Puta. Não tomo nenhum. Sabe? Até que ponto, assim, ou tu não toma nada e assim te pede pra tu tomar 3. Pá, 3? Um por turno, um de manhã, um de tarde, um de noite. Então as pessoas, elas se colocam... Já seria pouco, né? Já Daí fica o cara... difícil. Tu já coloca o difícil, tu nem tenta. É que nem criança, assim. Tu nem tenta provar o brócolis, tu já disse que não gosta. Né? Opa, mas tu já comeu? Não, então prova aí, vamos ver como é que é. Prova uma vez. Aí às vezes tu... Oh, que legal. Então, eu acho que as pessoas, elas querem... E a gente volta naquilo, do fácil e o rápido. Né? E pra mudar... Quando tu montou as tuas empresas ou fez as tuas novas piscinas, tu não passou por processos dolorosos? Sim, muito. Foi muito. fácil? A gente tá falando ontem deu um monte sobre de isso. coisa errada, né? Dá errado, né? Então, assim, e nós, esses processos de A evolução... gente falou que com tudo que a gente passou, se a gente não brigou, não vamos brigar mais. Então, porque foi dureza esse período que tu tá te contando do clube, que um clube incorporou o outro. Foi momentos bem... Mas a pandemia, quando a gente achou que ia dar uma arrancada, ficou 2 anos aí, não sabe se abre e se fecha, e tu tá com uma operação nova, porque ou não, tu tá com... Entendeu? Eu, por exemplo, quis morar em Florianópolis, eu saí do Internacional, eu brinco e fui trabalhar no Figueirense. Eu brinco, Carlos, que eu saí da minha clínica particular, porque o Inter é um clube que tem muita estrutura, e fui trabalhar no Figueirense, que é um time de Série B que não tem estrutura. Então, assim, eu saí de uma clínica particular para trabalhar no SUS. Foi um choque emocional pra mim horrível. E ao mesmo tempo, o que eu pensei? É a chance de eu conseguir me reinventar. Porque é muito fácil a gente trabalhar quando tem tudo na mão e é tudo E a gente fácil. se acomoda. E aí tu mudar o teu hábito. Eu tô dizendo tudo, mas eu tô dizendo o normal, né? É. E depois as pessoas também não sabem, como é que tu consegue? Porque eu não aceitei aquela situação, né? Vale a mesma coisa pra dieta, pra atividade física, como é que tu faz? Pra isso. Porque eu acordo de manhã cedo, porque eu vou no meio-dia, que eu falo, eu me botei na minha agenda, aí as coisas vão. Agora, se tu não botar, tu te botou de novo no centro da tua vida, né? Tu tava numa situação confortável, que é difícil fazer essa mudança. E tive que pensar de novo, entendeu? Porque eu tinha toda uma estrutura de um clube com estagiários, de um clube que tem tudo, graças a Deus, né? E aí tu chega num clube que não tem nada. Tu chega num clube que tu vai ter que ter uma criatividade e pensar, eu tenho uma oportunidade. Porque o que eu poderia ter feito? Me vitimizado, ter dito, puta, eu saí do Inter, o que eu tô fazendo aqui? Eu falei, não, eu vou ajudar e eu vou me reinventar. Eu vou me dar essa chance. Então, eu não me vitimizei. E eu acho que quando a gente quer mudar alguma coisa na vida, e isso na alimentação e na atividade, a gente tem que pensar, que chance que eu tô me dando? O que eu quero escolher? Não foi fácil. Não foi muito difícil pra mim. Eu tive noites que eu chorei, que eu falei, tô aqui carregando caixa de banana. Claro. No Inter eu lá vivia de avião pra cima e pra baixo, em melhores hotéis lá. Eu carreguei caixa de banana, eu passei café. Mas eu escolhi. Ao mesmo tempo eu morava na praia. Então, assim, foi uma escolha. E é isso que eu digo. Quando a gente quer mudar alguma coisa, vai doer, vai tropeçar, mas tu tem que caminhar o caminho, né? Então, e na nossa área é a mesma coisa. Eu quero construir músculo, eu quero nadar bem, eu vou ter que ter um tempo. E vou ter que fazer as escolhas. E às vezes elas não vão estar certas, né? E aí tu vai ter que refazer. E, Carlos, e às vezes tu vai te desestimular e tu vai voltar. E aí quando tu volta, tu tem que pensar assim, tá, tudo bem. Eu voltei, eu tropecei, eu tava lá bonitinha na minha alimentação, tomando meus copinhos de água. Hoje eu não tomei um copo, mas amanhã eu volto a tomar. Não é porque tu não tomou hoje, que não deu por algum motivo, que tu vai ficar um derrotado porque um dia tu não conseguiu. Constância, persistência, constância, persistência. Eu tava falando ontem sobre o documentário do Arnold Schwarzenegger, onde ele fala... Porque esse cara, ele foi 3 coisas diferentes na vida dele. Ele foi fisiculturista, depois ele foi ator e depois ele foi político. Então, são áreas que não tem nada afins. E se tu vê o documentário dele, ele fala muito sobre isso. Ver, né? É muito legal. Eu vou ver de novo, porque as coisas que ele fala é sobre isso. É sobre tu ter a coragem de te reinventar, sofrer o processo e chegar no final. E ele é um cara que ele fala... toda vez que disseram que eu não ia conseguir, daí sim que eu vi o que eu queria e daí eu ia lá para provar que eu ia conseguir. E é muito assim, né? E é muito difícil entender que é a cabeça de atleta também, né? O cara, porque às vezes não é o mais habilidoso que ganha, né? Ontem nós falamos aqui que foi ao ar ontem, sobre a persistência, né? Às vezes é uma característica de tu te manter para chegar naquele resultado, porque é aquilo que tu quer e aquilo vai te moldando, vai fazendo, né? Nesse processo, tu conhece gente que é mais habilidosa que tu ou não, mas vamos ficando no meio do caminho de alguma forma e aquilo vai se perdendo. Mas nós estamos falando dos mitos, tem algumas questões, eu até estava lembrando da minha irmã que não come, daqui a pouco come um monte de doce, né? Eu tenho 3 irmãs, dá um abraço para elas aí, a Aline, a Amanda e a Vivian, mas a Aline tem esse hábito. E é magra, né, no primeiro momento, e tá sempre brigando, às vezes é uma perna um pouquinho com mais gordura, uma barriga com mais gordura.
E na escola a gente escuta muito esse relato. Eu lembrei de um relato semana retrasada que eu abandonei o pão, porque dá pra ver como o cara seca, né? 8 quilos ele falou que perdeu. Não me lembro agora quanto tempo, se era 45, 60 dias, 90 dias. E eu tava comentando, tirei o doce também. Daí tava contando isso, né? Daí, só que às vezes me dá um ataque, eu vou, ele falou o nome de um super e eu vou lá e compro uma caixa de doce, umas barras de chocolate, sendo na frente da TV e como até passar a vontade. Mas não é a vontade, na realidade, que ele tá matando, né? Ele botou, que nem ela botou na ansiedade. Eu tenho que fazer aquilo, dá tipo um ataque na pessoa. Mas o hábito é isso, né? Tu botar na cabeça que tu vai fazendo ou tu vai tirando até elimina o pão e elimina o açúcar, é meio caminho andado, ou até um pouco mais, né? Mas na cabeça das pessoas fica isso dos mitos ainda, né? É aquilo que tu falou do 1 ano. Que eu não posso comer, parece. Não, tu pode comer um pouquinho, só te organiza do quando. Isso, é aquilo que tu falou do 1 ano. Ele tirou severamente e o organismo dele vai pedir. Isso a gente chama de descompensação orgânica, tá pedindo, porque ele tem uma memória desse consumo por muitos anos. Então, tira essa ausência. E aí é por isso que tem muita gente que tem reganho de peso, é por isso que as cirurgias bariátricas acontecem, tem a parte do reganho de peso. Mas e aquele processo tu tirou quando tu come? Imagina a descarga que tu faz em cima Não, mas disso. o teu organismo agora tem. O raciocínio das pessoas é que eu tô alimentando. Não, o teu organismo fica assim, não sei quando eu vou ganhar de novo. A tendência é guardar mais, né? É aí que eu queria chegar, porque o pessoal não entende isso, sabe? Então, eu brinco na parte da respiração. Quando eu tô dando aula para quem que tá iniciando, a pessoa não se dá conta que ela tem 2 balões de oxigênio nas costas e que tu pode soltar muito mais. Nós conversando aqui, a gente não usa nem 10%. A gente subiu ali, se subisse de escada também seria pouquíssimo, mas a gente veio de elevador, conversando, consumo de oxigênio lá embaixo. Mas se tu entrou para dentro da água, começou a conversar, se começou a soprar, é bastante. A pessoa tem um pavor. E a tua cabeça diz, o que esse louco tá pensando aí que não soltava esse ar e agora de uma hora... Porque não entende que tá dentro de uma piscina, não entende que tá no mar, né? Mas acontece a mesma coisa na questão alimentar, né? Exatamente a mesma coisa. É a mesma coisa mas eu cuido toda semana, só de sexta a domingo. Mas o teu organismo não tá entendendo que é sexta a domingo. Ele não vai gastar energia a mais, porque tô na sexta a domingo... Tu não come calendário, né? Tem que falar pra ele. Não, isso aí, né? É exatamente isso. Então, o processo é esse. É a gente entender que é sempre, né? E quando tu falou ali, eu larguei o pão, larguei o açúcar, eu larguei tudo. Gente, tem coisa melhor que um pão, comer um pãozinho? Pra que tu vai te sacrificar dessa maneira? É cuidar o excesso. É a diferença do medicamento. Como é que é? A dose. A dose. Agora esqueci Esqueci. Do veneno e medicamento é a dose. Então, assim, o açúcar é a mesma coisa. É um veneno. Se tu comer E nisso do veneno, da quantidade, que é o importante. Tinha uma época que eu trabalhei com alguns preparadores físicos, eu cheguei no almoço e tinham mandado tirar salada de alface. Os guris tinham um jogo de mandar tirar salada de alface. Aí eu olhei e falei, cadê a salada? Aí veio o coordenador e falou, Nutri, o professor pediu para tirar a salada de alface porque dá sono. Sabe quanto que tu tem que comer de alface para dar sono? Cai nos mitos de novo. Nos mitos. Tu vai comer 10, quem é que come 10 quilos? O maracujá vai ter que comer... Então, assim... É esse exagero que não se come da alface. Talvez do pão tu comesse, vai te dar o mesmo sono. E eu acho que a ideia e as pessoas às vezes não se dão conta de tu ter uma boa orientação. Então nós íamos viajar, né? Daí a gente sempre orientava. Vão conseguir parar normalmente. A gente vai almoçar em tal lugar, vai tomar um café, leva um lanche. Ainda mais com gurizada ali. Muito tempo eu dei treino dos 8 aos 15, né? Daí uma vez, a Dani conheceu a mãe do Lucas, dona Gertrudes. O apelido dele é Demônio, não vou botar muito as histórias aí, porque os bastidores não podem avançar muito. E aí, levem que não teriam de parar o café da manhã. Então a gente ia começar a viajar de madrugada e só ia pro almoço. Então nós ia tomar um café no ônibus. Quando ele abriu, não sei se levou uma mochila, sei que era muita coisa, mas era um almoço. Tinha salsichão, tinha batata, tinha... Invadiu, e aí veio o cheiro, a pessoa, mas não era só lanche, podia trazer comida, não sei o que, ficou aquela função toda. Mas ela, meu filho não pode passar fome, tem que levar, tinha coisa para passar, às vezes até o período todo, né? Então, assim, o mito vem muito disso, né? Não pode o alface, leva um lanchinho para tomar o café, daria para ser o café da manhã, o almoço e a janta, o que botaram de comida, né? Então, as pessoas também não até querendo ajudar, às vezes exageram, né, do que vai comer, e mesmo a alimentação saudável pode ser exagerada, né? Isso, e tu falou uma coisa da tua irmã, né? Ela é magra, e às vezes eu coloco isso em xeque. Já escrevi uma vez uma coluna pra uma revista que eles me perguntaram aqui de Porto Alegre, agora eu não sei se é o nome.
a pergunta era da coluna, ser magro é ser saudável? Nem sei. Né? E, Então, nem assim, e nem o obeso, o gordo, que e nem vai estar doente, quem tá né? acima do peso, às vezes o problema é articular, mas não é de saúde em geral, né? Mas Os exames estão em dia, Isso. o do outro não tá. Então, é esse olhar que a gente tem que ter, né? E quando tu falou ali do menino que levou a mochila, eu já tive atletas, Carlos, que estavam lá na pressão, né? Atleta de alto rendimento na pressão da comissão técnica de alguma coisa, que precisavam perder massa gorda. E é a característica daquele atleta, se emagrecesse muito ele não se sente tão bem para jogar. Aí cai na confiança. Isso tem que ser muito respeitado. Então, assim, também tem muito esse tabu do percentual de gordura no esporte. Agora falando do esporte, né? Ah, que tem que ser esse. Não, a gente tem que começar a olhar a individualidade de cada um. E saber como é que tu te sente bem. É claro que às vezes vai ter a malandragem. Ah, eu me sinto bem porque eu não quero mexer faz parte nisso. do jogo, daí entra o profissional. Aí entra a tua avaliação. E eu já tive atletas que me perguntaram, tá, eu vou fazer isso aqui, a gente tá nesse processo de ganho de massa magra, eu tô aqui nesse controle. Ô, Cíntia, mas às vezes, pô, não dá pra mim. Eu adoro lá comer uma pizza, um hambúrguer, ou um xizão, ou até um, né? Eu falo isso que é muito na receita de bolo, né? O meu colega, o cara da raia do lado, não, mas não é pra ti, é que nem ali. Tem que emagrecer. Claro que tu tem uma média, mas vai escapar um cara aqui, ainda mais num grupo lá, trabalha com quantos? 20 e poucos, 18, 16. Então, dependendo disso, e quanto mais alto o nível, mais malandro o cara fica, né? Porque ele já aprendeu um monte de coisa naquela caminhada, né? E tu sabe que tanto o atleta como algumas pessoas têm um comportamento que é errado. O dia que tu treina, agora que eu tô treinando, eu tô me alimentando super bem. Agora que eu tô treinando, e o dia que eu não treino, eu meto o pé na jaca. É o dia que tu menos gasta energia. Então, atleta, principalmente, é quando não tem que recuperar músculo, né? Então, assim, o dia que eu tô de folga, eu me permito comer uma coisinha mais boba. O dia que eu treinei, é a hora que tu tem que te alimentar melhor. Tu tem que botar saúde e energia boa pra recuperar os teus músculos. E, às vezes, isso acontece errado. Tu sai de um jogo, tu termina uma competição, tu tem competição dali a 2, 3 dias. O calendário falando do futebol é cruel, né? Mal dá tempo pra se recuperar. Tu tem jogo quarta, domingo. Então, assim, às vezes tem viagem, então não dá tempo mesmo. E tem momentos que nisso não dá pra ser feito, né? Tu vai esperar a folga. Tu pega a sequência da natação que mudou, que é uma das coisas que falo do Phelps, que foi muito mais difícil do que o outro feito. Ele triplicou mais ou menos a parte nadada, porque para cada prova tem o solto, para cada prova tem o aquecimento. Então, dependendo de como tu fizer o cálculo, vai dar isso. E aí tu tem os encaixes, né? Eliminatória, semifinal e final. Entre isso, o cara tem que se alimentar. E aí como é que tu faz esse jogo todo? E aí tu sai de uma volta, tu chega no hotel numa hora que já não vai comer, ou no outro dia tu já tem que voltar para uma outra prova, que café que tu vai tomar, o que tu vai levar para comer. Se tu vê isso, pensando numa competição aí que deve ser de 4 a 5 dias, olha né? só, Um pouco mais. olha só. É uma sequência muito pesada, muito né? pesado. E tu tem que treinar, e tu tem que treinar a suplementação e a alimentação como se fosse na prova. Não adianta fazer só lá no dia também, né? Daí é ruim. Mas agora voltando, já falo da suplementação, voltando pro Phelps, que legal que tu trouxe isso. Tu lembra aquela época que saiu a dieta dele? Que Por isso que eu brinco, o pessoal fala nadar. Não, eu quero ver vocês comerem o que ele come, nadar, eu acho que não é tão difícil. Eu me prestei a calcular tudo aquilo que eles colocaram ali e mais Tem um dia que ele tá ali, não sei se foi essa mesmo, mas uma das reportagens que eu vi, ele sentado numa mesa tipo essa, com tudo que ele ia comer no dia, assim, uma coisa monstruosa. Monstruosa, mas olha tudo que ele treina. Aí as pessoas queriam comer tudo. Pai, ele come pizza. Eu vi lá que tem pizza. Tá, mas olha, o cara treina não sei quantos 1000 metros, não sei quantas horas por dia. Aí ele tá pagando o esforço dele. Aí todo mundo achou que, agora eu posso comer tudo aquilo ali. Não, e aquela hipercalórica que ele fez era pra ele não ficar mais magro, era pra ele não perder. 12 mil é uma coisa desumana, é muito difícil. É muito. Ali não apareceu ali, porque aquela dieta dele ali, quando eu calculei, deu uma média de 5 mil. Não chegou a 7 nem 12, que nem eles colocaram. Mas ele teve que tomar muito suplemento para chegar nos 12 mil. Porque com alimentação, Carlos, não tem como. É muito, mesmo que tu coloque alimentos bem densos, como pizza, sorvete, e com o espaço de treinamento que ele tem, o número de horas que ele fica na água. Tu tem que lembrar que tu tem que descansar, tu tem que dormir. Tem que descansar, tem que treinar. Então, assim, não é só o tempo de alimentar, é muita coisa. E triatleta, o pessoal do Ironman também passa por isso. Então, a gente, nesses momentos, tem que entrar com uma carga de suplementação bem alta para garantir esse aporte energético, porque o tempo... E o Zé, que a gente teve o episódio do triatlo, que não contou no dia, mas... E tu erra a suplementação, ele sonhava que os caras estavam chamando ele numa churrascaria pra... E ele só não entrou, porque ele disse, mas não achei meu cartão. Mas ele estava numa prova de Ironman de bicicleta e não entrou porque não tinha como pagar. Mas ele já estava se imaginando lá comendo. Não, alucinou, com certeza. Mas errou. Claro, mas ele até esqueci de pedir essa história pra ele. Mas é muito isso, né? E aí tu não vem na preparação, isso
piora muito, né? Acontece com maratonista, ultramaratonista, triatleta, e na natação é comum isso aí também, de tu não conseguir te alimentar adequadamente, tu tá bem e tu não tem força, né? Tu chega mal preparado para uma prova porque tu não tem força muscular ali, né? Ou às vezes te alimenta mal, sabe o que acontece? E muito em esportes como a natação. Tu te alimenta mal, ou sem uma orientação, ou no tempo errado, ou o alimento errado, com uma digestibilidade ruim. E o que acontece, Carlos? Quando o alimento tá no teu estômago... Eu já tive colega meu que no bloco de partida vomitava porque tinha comido demais e não conseguia ir para a prova na hora da prova. Não tinha conseguido fazer a digestão, né? Então, tu lembra a história da congestão? Ah, não pode comer nada e entrar na piscina que tu vai ter congestão. Não é isso. É o movimento dentro da água que pode gerar isso. E isso... Por quê? Tu imagina, tem um monte de alimento aqui. O que teu organismo tá fazendo? Ele tá botando o fluxo do teu sangue todo no teu estômago para fazer essa digestão. Quando tu começa a te movimentar, o organismo briga. Pega um quadríceps, que tu tem que botar uma infusão de sangue. Tu imagina a natação que tu move todo o corpo ao mesmo tempo. Tu precisa disso. E aí o organismo... E a informação que tu deu... A informação que tu deu, vamos lá, bota o sangue lá, daí dá 15 minutos e tu põe lá na perna agora, põe no pé, põe na cabeça. E aí tu diminui a tua capacidade cognitiva, porque vai faltar pro cérebro, pra tu raciocinar sobre a tua velocidade, vai faltar pros teus músculos. E vai priorizar a parte vital do teu corpo. Exatamente. Então, perde performance. Então, assim, e às vezes passa mal, que é o que aconteceu com o teu amigo. Então... E isso do suplemento, que daí nós começamos a falar também, a primeira vez que eu ouvi uma pessoa falar que eu não peguei nada de suplemento na minha parte de dieta. Tinha muito treino que a gente não tomava nem água, né? Não tinha nem bebedor, era longe. Depois começou a entrar Malto, que era só um cara em Porto Alegre que tinha. Entregando a idade. Não, mas tem que ser, né? É melhor a gente aceitar, né? Os novos tempos. Mas até para o pessoal entender, porque hoje quando tu vai, eu não levo água. Claro, o treino é muito menor, mas é uma discussão que a gente tem na escola. Ah, me manda o treino. Mas porque tu tá nadando, não precisaria, teoricamente, a não ser se a gente for na exceção. Mas daí vira uma regra, né? E daí, em 98, 97, não sei que ano era isso, veio uma comissão técnica australiana para cá. E aí a gente teve a oportunidade de... Eles acompanharam os treinos do União, ali um período, a federação também trouxe, o clube trouxe. E nessa oportunidade os treinadores puderam perguntar algumas coisas. Uma das perguntas que foi feitas era... Porque era o início da suplementação, e na Austrália já... Né, já tava. Americana. Daí a resposta dele foi assim: se os atletas de vocês comem o que a gente comeu no buffet, vocês não precisam, teoricamente, de suplementação. Vamos analisar cada caso, é um caso. Se a alimentação for essa, a gente já suplementa porque a nossa alimentação não é tão boa que nem a de vocês. Mas aquilo ali, sabe? Porque daí já tinha muita gente dando suplementação para atleta e sendo obrigatório. Não, leva as tuas coisas no treino. Então, isso que eu queria ver contigo, porque até hoje eu acho que tem essa discussão ainda, né? E claro que virou um comércio muito forte, já teve o boom, acho que agora deu uma estabilizada no comércio. Deu aqueles casos também dos que estavam trazendo, não sabia a origem, estavam trazendo importado. Passou muita coisa nesse mercado, né? Mas tem muita discussão ainda de borda, de piscina, de pista atlética. No futebol que não tinha, o pessoal tá levando, às vezes um gelzinho, uma barra, que são coisas diferentes, né? E às vezes tu vai naquela, o meu colega usa, eu também vou usar. E daí a gente cai na receita de bolo de novo, que não deveria ser assim, né? Como é que tu vê isso aí? Eu acho que a suplementação, ela é como alimentação, ela é uma coisa individualizada, né? Claro que hoje a gente já sabe que existem alguns suplementos que eles podem ser um arroz e feijão, né? Que serve para todo mundo. E vou dizer aqui, sem medo de errar, que é o ômega 3, tá? Porque principalmente aqui no Rio Grande do Sul, a gente come muito pouco peixe, né? Então, não tem nenhuma contraindicação, ele já está mais do que estudado. Fora isso, tudo tem que ser avaliado, né? Se tu entrar numa loja de suplemento hoje, eu convido vocês a entrar e tentarem contar quantos tipos, não é quantas marcas da creatina, é quantos tipos de suplemento existem hoje. Suplementos, desculpa. Desses, Carlos, 30, 40, 100, nem eu sei te dizer, fundamentalmente 5 funcionam. 5 suplementos hoje funcionam. Fora isso, a gente... Cíntia, mas pode ser que mês que vem... E um amigo meu me falou que é farmacêutico, que a indústria também não é muito fiscalizada ou regulada. Ele disse, às vezes o mesmo pote pode ter um componente X. Ele tá te dizendo que mas como ninguém fiscaliza, ou não tem
E aí, às vezes, ali estão misturando um monte de coisa e tu tá pagando, às vezes, o mesmo preço, ou pagando R$10 a menos, R$5, e na verdade não tem nada do que tu precisaria ali dentro, ou muito pouco, né? Isso em esportes que tem controle de doping, como o futebol, a gente, como nutricionista, ou área da saúde ali, o médico, tem que ter muita responsabilidade. Por quê, Carlos? Acontece exatamente isso. O que a indústria geralmente faz? Tu vai lá e tu libera um lote contaminado e um lote não contaminado, mistura e joga tudo no mercado. Daí tu compra uma... Teve um caso, né? Não sei quantos anos atrás, que o cara usou a coqueteleira de outro cara e daí não... Isso. E aí o que acontece? Tu comprou uma whey numa loja, eu comprei outra. Pra ti funcionou super bem. Ou vamos falar de termogênico, né? Tá? Termogênico. Tu comprou uma cafeína, eu também. A tua, tu te emagreceu um monte. Nossa, eu me senti assim. E eu fiquei lá na minha. Porque tu deu a sorte de daqui a pouco pegar uma contaminada com uma efedrina, alguma coisa, e eu não. Então, assim, esse é o cuidado. E as empresas fazem isso, porque elas não podem... elas prometem muitas coisas que não estão ali, né? E não podem descrever tudo, e a fiscalização não consegue atingir isso. Eu sei disso porque já tive casos disso no esporte, já tive casos disso no futebol. Então, qual é a orientação que eu sempre dou para os atletas que passam por controle de dopagem? Quando tu for tomar um suplemento, seja ele qualquer que for, isso eu apliquei nos clubes que eu trabalhei, tu vai comprar 2 produtos do mesmo lote. Duas whey protein do mesmo lote. Mesmo lote, tem que olhar o código de barras, não é lotes diferentes. Porque o que vai te defender de tu provar que é o teu suplemento que estava contaminado e não que não foi uma intencional para tu ter uma observação, porque alguma pena vai vir, porque tu é responsável por aquilo que tu toma. É tu manter um fechado e o outro aberto, porque o comitê de avaliação, ele nem aceita se está aberto, porque tu pode ter contaminado depois, então tem que estar lacrado. Então tem que comprar 2 do mesmo lote, deixar ele guardado para todo sempre, até acabar o processo, e aí se der algum problema, tu pega o potezinho fechado, entrega, eles mandam avaliar no laboratório deles, para poder provar que estava contaminado. Se não tiver, daí tu vai ter que dar uma explicação. Então assim, isso já aconteceu comigo, como nutricionista de atletas, no judô e no futebol. E acontece. E isso que tu falou da coqueteleira foi muito assim. E outra, eu tô na borda da piscina lá, eu não tô tomando nada, o meu colega tá tomando suplemento, eu acho que ele não tá valendo tudo que tu treinou, tudo que tu te alimentou, é aquela capsulinha, aquele pozinho ali que vai dar pra ele um poder mágico. Não, né? Nenhum suplemento dá poder mágico. As pessoas falam assim, Cíntia, eu quero ganhar massa magra, eu quero tomar suplemento, quero tomar creatina. Gente, o que vai te dar massa magra é o treino, é se alimentar bem, e a creatina vai te ajudar sim. Não, e tem processo também, né, Cíntia? Que nem assim, o alto nível é uma coisa, mas o recreativo, vamos dizer assim, e competitivo, que às vezes é uma competição master de algum evento, tu tem um processo, às vezes inverte, né? Eu já quero suplementar antes de ver o efeito do treino, saber o que tu precisa realmente para... Deixa o teu corpo reagir. Claro que tu tem que hidratar, mas o restante, às vezes, tu tem que cuidar, porque senão é isso, tu tá copiando de alguém que não tem nada a ver. E falando de whey protein, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente mulheres, Carlos, porque a whey protein, ela é proteína, mas proteína tem caloria, né? E o que faz a gente ganhar massa gorda ou engordar é o excesso de calorias. E ela pode vir de qualquer coisa, ela não precisa só vir da batata frita, um exemplo da que eu dou cerveja. sempre é o azeite de oliva, né? Isso, perfeito. Os caras falam, às vezes o cara, o que é isso? Me orientaram que é bom pra saúde, sim, mas é bom se tu estiver fazendo atividade física, senão vai virar caloria. Não significa que é se é só aquilo ali, né? Não, as pessoas confundem ser saudável com engordar, tu entendeu? As pessoas acham que o pão integral não vai engordar elas. O pão integral tem a mesma quantidade de calorias do pão branco, ele só é mais saudável. Então, essas confusões... Dependendo de onde tu compra. Aí, porque o azeite de oliva tu vai lá e... Isso, Ele tem a mesma caloria do azeite que não é o tão saudável lá, o de soja de canola. São 9 quilocalorias, né? Então, assim, aí eu vou lá e exagero, porque é saudável. Mas esse saudável vai te fazer ganhar peso. Então, e a whey protein, eu já vi mulheres, com homem é mais difícil, mulheres engordarem no consumo de whey protein quando iniciaram, e ficarem furiosas, porque lá na academia alguém estava tomando, e aí eu comecei a tomar, porque a fulana ganhou um monte de massa magra, a fulana tem um metabolismo, um tipo de treino, um tipo de alimentação. E aí o que acontece? Tu não calcula, tu continua comendo tudo que tu come e mete um wheyzão lá. E esse whey vai fazer o quê? Aquilo que eu te falei. Vai transbordar o copinho e vai virar gordura. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com o tipo de suplemento, com o objetivo que tu quer, a hora que tu vai tomar. Ele também, às vezes... Tu vai pegar um adolescente, eu pego muito pai com atleta adolescente que está começando a carreira, nem ajustou a alimentação, não tem uma maturação biológica, ou seja, vai mudar bastante. Não tem nem hormônio, Carlos, ainda para ter uma intensidade de treinamento que vá gerar força ou massa magra, porque tu ainda tá fazendo a base e já quer começar a entrar com suplemento. Por quê?
Então, assim, né? Se suplementar virou status. Parece que tu é o Phelps se tu tá tomando suplemento. Parece que tu é o Cristiano Ronaldo se tu toma suplemento. Não é, né? Não adianta tu tomar só o suplemento e fazer o resto todo errado, que ele vai passar batido. Eu brinco. Aí sabe o que vai acontecer contigo? Tu vai fazer xixi mais caro. É só isso que tu vai fazer. Quer tomar suplemento sem estar treinando bem, com uma avaliação ou de forma correta, tu vai fazer xixi mais caro, porque tu vai expelir aquilo. O teu organismo ele não tem onde usar. É que nem as vitaminas, né? O pessoal fala, ela sempre sai agregada com alguma outra vitamina. Daí, às vezes, tu não precisa tomar aquela vitamina, alguém tá tomando. Aí carrega junto. Isso, e daí tu fica com deficiência da outra, mas vamos cair na mesma, aquela, né, que aí é um processo de educação, as pessoas querendo aprender e se dar conta que não tem a regra. Nós temos que chegar nessa média, ver as reações que o teu corpo vai ter. Um dos princípios fundamentais é a individualidade nossa, né, para tudo na vida, né? Então, a gente tem que aprender a conviver com isso aí. Cíntia, eu não sei se tu tá afim de conversar com a Daniela, como é que tu tá com muita saudade, podemos... Quero conversar, porque... Daí nós vamos pro desafio agora. Mas senão a gente segura um pouquinho mais ali, porque eu acho que ela até dormiu um pouco ali. Não, eu acho que esse assunto que a gente tá falando até é legal da gente começar a falar do desafio, porque tem muito a ver desse comportamento. Bem-vindo então, Dani. E aí a Cíntia já vai encaminhando isso aí, porque daí vai explicando qual é e pode ter o desafio, pelo que eu entendi, só de atletas ali. Daqui a pouco tem um grupo que nem a gente tem lá, que eu te falei dos federados, que é a gurizada, do Master, que é um pessoal que também nada piscina, nada travessia, e daqui a pouco juntar para se sentir parte, porque, né, já estão com provas em comuns, vamos dizer assim, né? E daí também ver que o que fez para um não fez para outro, ou não sou só eu, e isso tudo reforça essa tua proposta, que não é a primeira vez que tu vai fazer. A Dani vai dar o relato dela aí, eu acho que ela já fez 2 ou 3, né? Não me lembro. E aí a Cíntia lança o desafio aí, e como é que é, explica pra nós, e aí a gente segue o papo aqui com a Daniela agora junto. Daniela Candiota, muito obrigado pela participação, viu? Ilustre presença. Eu agradeço. Quer te apresentar? O que tu faz, pessoal que não te conhece? Eu sou Daniela Candiota, fisioterapeuta e trabalho... Doutora também? Isso a gente nem fala. Trabalho no Vibra Pilates e fisioterapia, no Estúdio Vibra, no Canoas Tênis Clube. Muito bem. Então vamos lá, Cíntia. Desafio? Bom, desafio. Na verdade, os grupos de desafio, o importante é a gente elaborar eles conforme o objetivo. Então, vai ter o grupo do grupo desse desafio é para ganho de massa magra. Esse é para emagrecimento. Esse é para mudança de hábito alimentar. Mesmo que a mudança de hábito alimentar aconteça em todos. Então, o que é legal? E é bom desconstruir algumas coisas, e isso eu ouvi muito nos depoimentos da Dani, espero que ela repita aqui, é entender, Carlos, assim, ó, tem muita gente que ainda tem aquela visão antiga da nutricionista, da nutrição, que algumas vezes fizeram contigo. O mundo perfeito da Cíntia bota na vida do Carlos. Tem que ser assim, né? E hoje a nutrição já está caminhando. Eu espero que vários colegas já estejam fazendo. Partir do universo da pessoa para o da nutrição. E não né? A gente sai da academia, da faculdade... A gente acabou não falando isso, mas a gente ainda tem muito isso, que são formas, né, de contar, de pesar. Não funciona para todo mundo, né? E às vezes até quem passou por isso quer passar... Faz que vai funcionar. Não, tu tem que pedir a orientação, porque algumas coisas são chatas, né? Nessa aí, eu sou um que não contaria nunca. Eu quero comer, posso comer menos, ou posso cuidar o que eu vou comer. Essa não funciona nem comigo. Para tu ver né? como é característica. Eu tenho pacientes que precisam disso, ter balança, eles precisam ver. Não, eu tenho relatos de gente muito... Eu sou como tu, jamais assim, eu vou ficar pesando alimento para saber a quantidade. Jamais vou fazer isso, entendeu? Não, eu gosto de ir no buffet porque eu não gosto de me servir 2 vezes. Quando eu quero emagrecer, entendeu? Agora, se vier na mesa, que legal, cara. Já falo com o garçom, já foi ali. Pra mim tá ótimo aquilo ali, pedindo só o que eu quero comer. Só que daí eu como bem mais, né? Então, dependendo do que tu tá cuidando, tu tem que cuidar do lugar que tu vai comer também. Já dizia a profecia celestina, não se coloque em ambientes aos quais você não consegue vencê-los, entendeu? E aí os grupos é legal por isso. Então, assim, as gurias foram só de mulheres, né? Os grupos que eu fiz até hoje. Agora eu vou lançar já spoiler aqui no mês dos pais, em agosto. Só para homens. Legal. Uhum. E o que ele objetiva? Ele objetiva essa divisão de dificuldades e de facilidades. Então, assim, ó,
apareço muito pouco nessa orquestragem, porque os grupos acabam dividindo muito mais as tuas dificuldades, ideias de coisas que estão fazendo. Ah, eu não consegui fazer desse jeito. E o que aparece muito? Aparece muito assim, pá, Cíntia, mas será que eu posso... A Dani perguntava muito, será que eu não posso isso ou posso botar aquilo? Isso é o detalhe no processo. O legal do processo é estar todo mundo se ajudando e mudando e promovendo mudança de hábitos. Cíntia, em 21 dias eu vou conseguir melhorar todo o meu padrão alimentar, emagrecer tudo que eu quero, ganhar tudo de... Não. Mas tu vai dar o start de uma nova consciência. E tu vai entender que essa falta de consciência, ou desse start, ou desse olhar, não é só teu. Às vezes é até meu, às vezes é teu, é de todo mundo. Então a gente para de se crucificar e pensar assim, ai, não sou só eu. E eu acho que a Dani pode falar muito disso. Sim, eu não vou fazer tal coisa, tem que largar o desafio. Não, faz parte do processo do desafio, tu vê uma alternativa porque tu não tá conseguindo fazer, tem outras pessoas que também não conseguiram, já acharam a solução, e às vezes tu some 2 dias no grupo, quando vê tu aparece, mas a outra também tinha sumido, agora todo mundo voltou. Eu não era assim, Dani. Sim, e até eu digo... Quantos tu fez, Dani, já pra gente tirar essa dúvida e o pessoal entender que é um desafio, normalmente é de 21 dias. Normalmente é 21 dias. Normalmente tu faz, ou fez só com mulheres, mas o da Geração Água vai ser aberto para todos os nossos alunos. E se alguém quiser montar um grupo no seu trabalho, alguma coisa, também vai. Tu vai dar os teus contatos no final. E a Dani participou de 2. Eu participei de 2. Me inscrevi em 3. Mas aí a gente viajou, não deu para fazer um. O terceiro era aquele que era mais específico, o né? cetogênico. Era os 10 dias. Aquele ali é um que eu até ia propor, mas ele precisa ter uma... Eu me dei conta que tem que ter uma maturidade já de um comportamento alimentar, porque é bem desafiador. Então, essa proposta dos 10 dias... Não vai ser aberto, vai ser para um grupo que está no outro estágio. Do pessoal que já passou, isso. Ah, legal. Eu fiz 2 e... Claro que eu ainda tenho muito dentro do meu objetivo, né? Quero perder ainda quilos. Mas ficaram sempre coisas boas, como acho que tu já falou isso, né? Questão da água, por exemplo. Eu trabalhando que nem uma louca, falava, sempre tô falando para meus alunos, tem que tomar água, tem que se hidratar. E eu acabava não fazendo. E não fazia falta. Isso foi no primeiro, né? Essa mudança no primeiro, foi bem forte. Lá no primeiro. Porque eu sempre tô tomando água, daí o Carlos sempre dizia, toma água, Dani. Tá, vou lá, tomo um golinho de água e tá bom. Não tô com sede, não tô com sede. Dessa frase. Não tô com... Pra que tem que ter sede pra tomar água? Eu não sentia falta nenhuma, eu podia passar o dia sem água, tomava, sei lá, um suco meio-dia e pra mim tava bom aquilo ali. Um café... Eu não precisava de jeito nenhum de Tem água. muita gente que passa só refrigerante, né? Dizendo que não precisa tomar nada. E aí, quando eu no primeiro desafio, eu tentei cumprir a questão da água que a Cíntia pedia. E realmente fez muita diferença. Eu tinha sempre meus pés inchados quando eu ia viajar, quando eu ficava muito tempo sentada no carro. Enfim, quando eu passava o dia inteiro em pé. Não acontece mais. Eu posso viajar horas, não acontece mais. Eu já estava pensando até procurar um médico. Pra passar vergonha, né, Dani? Passar vergonha, cara. Não tem nada, entendeu? Só toma água. Falta água. E realmente fez muita diferença. Que nem o professor da escola que vai lá, vai no médico reclamando de dor nas costas, dor no ombro. Aí o que ele pede? Faz uma atividade física. Dá uma alongadinha. Vai lá passar vergonha mesmo essa frase. E outra coisa foi, no primeiro também aconteceu isso, que eu... às vezes nossa rotina, né, é muito corrida, a gente come muito fora, porque... E a gente trabalha quando o pessoal não trabalha, né? Então a gente não trabalha muito cedo. Trabalha à noite. Ou no horário do meio-dia, os horários normais de alimentação não são os nossos, né? A gente vai sair daqui para almoçar, né? E aí eu não... o primeiro dia eu fiz, segundo dia eu fiz, terceiro dia já desandei. Daí, como eu comecei a ver, aí isso é a coisa boa do grupo. Aí tu começa a ver, mas o fulano tá fazendo. Aí teve alunas minhas fazendo. Tu conhecia a gente do grupo, Dani? Não. Isso é legal falar, porque... Não conhecia, né? O primeiro acho que não, né? Eu acho que no primeiro não, no segundo. Não, no segundo que uma aluna minha fez... Isso é legal pro pessoal entender que não precisa conhecer, né? Não é junto a minha vizinha, a minha colega. Muito o grupo, pelo contrário, vai fazer amigos ainda. Isso aí. E aí tu começa a ver, poxa, mas eu posso me esforçar um pouquinho. Aí todo mundo começa a postar, ou mostrar, ou falar o que comeu, o que não comeu, o que sofreu. E aí tu começa a ver que aquele sofrimento também é o teu.
E como é que ela... Ufa, não sou só eu. E como é que ela venceu aquilo. E aí tu começa, deixa eu começar a tentar também, né? E logo em seguida tu voltou a fazer atividade física. E logo em seguida eu comecei a fazer. E outra coisa é que às vezes, que nem eu sou da área da saúde, trabalho com saúde, peço saúde, coisas de saúde o tempo inteiro para os meus alunos. Só que, mesmo sabendo de tudo isso, às vezes a rotina te engole. E tu acaba fazendo coisas erradas e tu sabe que tu tá fazendo errado e tu vai indo naquela bola de neve, né? Aí eu acabei engordando 20 quilos em 7 anos. E o grupo tá ali todo dia te dizendo, E o volta. grupo, né? E é um incentivo muito legal. Eu posso dizer que para mim foi muito positivo, tanto que eu sempre peço assim, Cíntia, lança desafio, me chama. Porque uma coisa que a Cíntia falou e que eu acho que é bem verdade é isso, porque o teu corpo ele demorou muito a chegar nisso. E aí agora não adianta em 21 dias eu querer ganhar tudo que eu quero, né? Ou perder tudo que eu ganhei. Eu tenho, é um desafio e tu vai andar 3 passos, vai voltar 2, vai voltar 1, anda mais 4 e assim a gente vai indo até o teu corpo se adaptar a uma nova rotina. E acredito nisso, que nem tu disse, eu não tenho vontade de comer uma gordura, um McDonald's, porque tu tá acostumada com o teu paladar, o teu corpo se sente, a gente se sente melhor, se sente mais leve, e quando tu vai ganhando, que nem no Pilates, né, que meus alunos falam, Dani, comecei a me movimentar, comecei a ter mais disposição, comecei a ver que eu consigo chegar agora para amarrar um tênis, tu não vai mais querer perder aquilo, tu vai querer continuar. Tal da qualidade de vida. A qualidade Só de que, vida, exatamente. ao mesmo tempo que a gente falou que da falta de comida no mundo, que agora a gente tem oferta, tem sobra, a gente é muito adaptável. Isso. E é por isso que a gente chegou até aqui. E daí, na cabeça dos nossos alunos, né, os nossos pacientes aí, aquilo é o normal. Voltar até aquela... Então, eu comer aquele alimento é o normal. Eu beber ou não beber a água, ou beber só porcaria, ou comer só porcaria, ou dormir mal, né? É comum o relato. Cara, como eu comecei a dormir melhor depois que comecei a nadar. É atividade física, ela está regulando outras funções também do teu corpo, tu está ficando mais relaxado, tu precisa descansar, tudo. As pessoas se adaptam a ficar se sentindo mal. A Dani estava adaptada a se sentir mal, a ficar com os pés inchados, se adaptou, tá. Uma coisa que eu achei... Isso que ela teve um plus de conviver comigo, né? Imagina se ela não estivesse comigo, né? Juro. Não vão concordar comigo agora. Maravilhoso. Até maravilhoso. Aqui a lente da verdade, não pode mentir, né? Tu sabe, né? Uma coisa agora falando... A gente te conhece há bastante tempo, hein? Conhece mais que tu. Eu? Agora dizendo uma coisa muito legal do grupo e da Cíntia, que eu conheço a Cíntia antes dos grupos e já tinha feito um tratamento com ela antes dela começar os grupos, que eu gosto bastante é isso. Não tem uma coisa assim, claro que ela chega no grupo e fala assim, olha gente, hoje o desafio é esse. Cíntia, não tô conseguindo fazer isso. Tem uma proposta, mas não é fechada. Tá errado, não vou conseguir nada. Não, Dani, calma, vamos lá. Então hoje tu tenta substituir isso, fazer tal coisa. Tem a história do primeiro grupo que eu acho que é legal de trazer. Eu não sei quem é que no grupo tu pediu pra ficar o máximo que desse sem cafezinho. Elas surtaram lá, não sei se era 1 ou 2. Eu me lembro, a Dani falou, olha, não consegue parar de tomar café. Ela falou, eu vou morrer. Não foi assim, eu vou morrer. E ficou, tá? Ficou. Fez um drama, né? Nossa, e ficou sem, Ficou. Mas é bom compartilhar essas histórias, que é isso, né? Parece uma coisa que tu não vai conseguir, tu não vai fazer. E porque às vezes tem muito... Às vezes não. É muito do hábito, né? Que é o cafezinho com um cigarro, é um cafezinho depois de uma coisa doce, é um cafezinho... como né? É que tu vai te colocar numa condição do eu não posso? Como é que um café vai te dominar? Eu usava com meus alunos sempre, tira o não da frente. Daí tu já muda toda a frase, né? Ela não tinha... Sabe como é que eu consegui ganhar ela? Tu lembra, Dani? Eu falei, tu nem tentou, Cal. Tu tentou ficar sem o café? Há quantos anos tu fica... Tu não... Aí ela, não, nunca tentei. Então tenta. Tá, vai te dar uns tremeliques, um negocinho. Tu vai saber que é do café, que não é nada grave. Tenta ver até onde tu vai. Tu não precisa fazer todo o tempo que eu tô... E vamos reprogramar. Agora tenta ver se tu vai conseguir 2 horas, um dia, meio turno, mas
tenta. Tu já tá dizendo que tu não vai conseguir, que tu vai morrer. Tu nem tentou. E ela conseguiu ficar um final de semana inteiro, de sexta até domingo. Isso que eu acho legal também no desafio é que tu tem aquela conversinha de todos os dias, tu tem um ânimo todos os dias, ou tu tem... Não vai lá na Nutri, ela te dá a dieta, ó, daqui 15 dias tu volta. Não, todos os dias tu tá sendo alimentada com aquilo ali. Durante E Dani, deixa eu te fazer uma dias. pergunta, não é legal a parte da... Eu acho que é um... Tu viu que a Cintia já tomou conta do podcast. Ela vai ter, já dá pra gente fazer uma pergunta. Isso não estava combinado, né? Já senti, já senti. Né? Isso aí. Não, a Dani que não queria vir já tá falando, ó. De ti eu já tô esperando isso aí, Sabe quem é que tá fora da conversa? Tu. Eu vou sair e já volto aí, pessoal. Toma um cafezinho ali. Para de te tremer, toma um cafezinho ali. Não, mas isso aqui que eu quero saber, porque eu quero saber essa parte que eu não sei. Fica à vontade, Cíntia. A que gente não era amigo, agora a gente é. Agora a gente pode falar mal dela. É entendeu? isso aí. Que é o seguinte, durante os grupos, Carlos, tem momentos, e às vezes eu não tenho isso muito como padrão, depende do grupo. Eu lanço o desafio, que é um desafio tipo esse, ficar sem tomar café, qual é o objetivo de ficar sem tomar café? É tu te superar. Não é porque o café vai te matar, não é porque é ruim tomar café, é para tu aprender que muitas coisas tu consegue sim dizer não, tá? E depois volta a tomar o café. Então, isso é um treinamento do teu cérebro de ti contigo mesmo. E aí, eu sempre lanço esses desafios, mas eles nunca sabem. E eu quero saber, Dani, é um momento que eu sentia isso em vocês. É? Eu sentia, porque assim, ó... Agora que eu tô sabendo eu não sabia disso. se elas ficavam com medo, ansiosas ou empolgadas. Porque eu acho que tinha umas ali, puta, vai vir o que ela vai inventar com esse desafio? Eu acho que algumas gostavam e tinha outras que diziam, Não, eu vou te fazer o relato de acompanhar a Dani. Ela, não sei que horas que era que tu fazia isso, era de noite, não era? De noite, sempre de noite. Eu acho que era alguns horários que a gente saía. O que a Cíntia vai inventar para amanhã? O que eu vou poder comer amanhã? Porque aí entra uma coisa legal que tu tá falando, ficar um tempo sem café ou se hidratar, uma proposta de comida, mas algumas coisas a gente tinha o hábito. Por exemplo, o café nós tínhamos o hábito de tomar junto. Então, saber se ia tomar junto, o que ia fazer para tentar bolar alguma coisa junto. E aí vem de novo aquilo de tu pertencer e a gente tem ali... Viu? Fiz uma união melhor no relacionamento de vocês. Ainda tem mais isso. E tem a Jéssica, que trabalha com a Dani também, que o marido fez junto com ela. Diz que era o melhor período que eles se alimentaram. E eles estavam fazendo natação ali na escola. Então, o impacto que tem, né, em volta também. E essa preocupação, né? Fica todo mundo na função. Porque daí tinha que ver se nós íamos almoçar em casa, tinha um lugar pra gente almoçar, porque essa mudança tu também tem que acompanhar, né? Sim, com a minha mudança. Algumas coisas eu fazia. Eu disse, Dani, isso não dá pra te acompanhar, isso não tem como. Vou te dar o teu relato antes da... Vou dar o meu relato antes da Dani. Mas também teve isso. A gente começou a se esforçar para comer em casa, para fazer uma coisinha mais saudável. Preparar mais as refeições, né? Que faz diferença isso. Porque o fast faz isso, né? Não tem nada a comer, passa ali, faz um lanche, pega alguma coisa em algum lugar, ou vai no restaurante mais perto. E perde o momento de estar ali junto, fazendo, curtindo, né? Aí come, pum. O sangue vem todo pra cá, do sono, nem conversa. Bom, é isso aí. E aí tu entra nesse padrão, quando tu vê, tu vira uma maquininha no teu relacionamento. Ele me fala, o meu sócio Valdir, quando a gente sai, sempre. Tu sabe direitinho quem vai transar quando tu vai no jantar, né? Ela vai dar razão. Eu vou dar uma moral pro Valdir aqui. O Valdir ele sempre fala isso aí. Sensacional. Ele cutuca assim, aquele ali não vai transar hoje, cara. O jeito que ele tá comendo, aquele casal ali, que é isso aí, cara, vai virar pro lado e vai dormir. Não vai ter como. Sempre ele fala isso aí. Quando nós falamos, na pedida e do jeito que dividiu as coisas. Não. Isso não Tu vê como é que tá. Tem fundamento, né? Tem fundamento. E aqui, falando sério, os desafios salvam relações. Olha aí, viu? Tá não deixando de falar, vai. Não, é isso aí, eu aconselho. Não, ela falou da expectativa do dia que ela te perguntou e eu acabei me atravessando. Se tu gostava ou não, se era, tu ficava... Não, era muito bom, era bom, eu gosto, né? E eu sempre digo que eu sou movida a desafios, assim, tipo, vou começar a correr, mas eu tenho que pensar se eu tenho uma prova para fazer ou alguém me cobrando lá na frente. Eu sou assim, né? Então, eu gostava muito do desafio por isso, porque a gente ficava com a expectativa. O que será que vem amanhã? Né? Eu vou ter que tomar mais água, vou ter que comer sei lá o quê. E eu gosto disso, era bem gostoso, assim. Mas eu acho que o principal é isso, tu
Saber que outros estão passando pela mesma dificuldade, que às vezes tu acha que não, que é só tu, ou isso, todos os dias tu tá sendo alimentada por aquilo ali, tu espera aquele momento de noite, vai abrir o grupo. E olhar as histórias. E olhar as histórias, o que um comeu. E receitinhas, né? Tem... Tu sabe que, se eu tiver errado, tu me corrige. Sabe o que motiva pro segundo desafio, Carlos? Eu senti nisso em quase todas. É porque, claro, eu sempre digo, o 100% não existe. O importante é tu sair dali melhor que tu entrou, né? Dentro daquilo, da tua primeira experiência. E na segunda, a Cláudia, essa do café, ela fez 3. E no terceiro, pra ela, foi leve, foi fácil. Ela falou, nada disso pra mim mais é desafio. Porque ela já tava com uma maturidade, ela construiu. Mas os primeiros, ela ia morrer pra ficar sem café. Tá? Ela ia morrer se ela não pudesse comer macarrão, porque ela é filha de italiana, ela adora macarrão. Então, assim, hoje, ela fez... A Cetofit é bem severa. Inclusive, não tinha frutas. Eu fiquei muito feliz que a maioria das meninas estavam... Nossa, eu não consigo ficar sem fruta. Eu falei, que legal esse grupo. Não podia comer fruta. Então, assim, a Cláudia levou de boa. Porque ela já ela caminhou... Mas foi aquilo que eu falei. Ela construiu esse caminho, né? Agora eu perdi o que eu ia falar no que a Dani tava falando. E o legal é o final. Por que o final é legal e motiva pro segundo desafio? Porque tu olha... o Carlos conseguiu tanto, a Cíntia conseguiu tanto, eu consegui tanto, porque todo mundo consegue um pouco. Mas se eu tivesse feito um pouco mais, eu tinha chegado mais. Aí sim, não vem... No processo tu te dá conta que não poderia ter vem feito. uma No avaliação, outro eu vou fazer. Não vem uma... Tipo assim, ó, na Cetofit teve uma menina que em 10 dias ela perdeu, acho que 3 ou 4 quilos, foi até muito, me preocupei. E ela disse assim, eu fiz em média 30%. E o filho dela disse, mãe... Tu já pensou se tu tivesse te organizado melhor e feito certinho, o que não teria... Entende? Então, assim, eu acho que o final, quando elas colocam, elas ou eles, os participantes colocam lá, a minha evolução foi essa, eu sempre peço depoimento, né? O que tu evoluiu? Não importa o peso, importa o teu comportamento. Aí fica todo mundo nessa. Não, e sabe que agora eu me lembrei, no primeiro ainda, a minha família, ela costuma sempre se reunir para comer. Assim, na minha casa sempre tem muita comida. Teve um almoço que tu comentou isso, né? Tem o almoço, daí daqui a pouco já estão pensando o que vai ter no café, e aí tem que ter pão, tem que ter cuca, tem que ter os frios, tem que ter não sei o quê. Sai do almoço, tem um bolo pra tomar. Tem que ter um bolinho, assim, eu chego lá, no meu pai sempre tem bolo e bolacha. Então eu sou um chato que não aceito nada, eu consigo sair da mesa e comer alguma coisa na sequência. Ou antes, eu chegava no meu pai pra almoçar. Dani, só um pouquinho, que bom de ouvir tu falar bolacha, porque eu moro em Floripa, ninguém sabe o que é bolacha. Né? Eu sou louca lá, eles só sabem falar biscoito, ai que saco. E aí, eu chegava no meu pai, tinha bolo pra almoçar. Então, eu almoçava, eu comia o bolo, e o Carlos não vai almoçar. Vou, mas eu tinha que comer um bolinho antes. Aí eu almoçava, e um bolinho depois, com um cafezinho. E no meu pai sempre foi assim. E aí teve o aniversário do meu irmão, eu acho, né? Teve o aniversário do meu irmão, nesse meio tempo, lá no meu pai. E tinha lasanha. E minha mãe nunca faz. Tinha lasanha de carne, de frango, de brócolis. Buffet de lasanha. Buffet de lasanha. Mais uma salada de maionese da minha mãe, que eu amo, que ela faz, que eu adoro. E a minha cunhada fez uma saladinha ali de alface. Coitada, desgraçada, que ficou ali abandonada. E aí eu tava no meio do desafio. E eu tinha que ir lá dar um beijo no meu irmão. E eu sabia que eu ia ver toda aquela comida que eu amo. E eu não podia comer. Daí a Michelle fez a saladinha, disse, vou comer uma saladinha. Tu não podia comer tudo que tava... Aí comi. Daí eu disse assim, mas eu vou comer um pedacinho de lasanha, né? Isso é azar. Não, hoje eu vou me largar. Depois eu falo com a Cíntia, hoje eu vou me largar, eu vou comer. Daí eu comi um pedacinho da lasanha, me servi já menos do que eu costumo. E aí, eu não conseguia comer mais, não entrava mais. E nem provou a salada e nem a outra. Eu olhei a salada de maionese e disse, Carlos, incrível, eu amo aquilo ali. E eu não tô com vontade de comer agora, porque não vai entrar, não vai. Porque eu já tava, acho que uma semana, não sei. Então, já tava num processo. E é bem isso, tu começa a ingerir menos e tu sente menos necessidade. Tu não tá naquela bola de neve ali. Tu sabe que eu tenho uma curiosidade, isso é uma coisa que eu não entendo. Coisa que pra mim não combina na minha vida é lasanha com salada de maionese. O que tem a ver lasanha com salada de... Pelo amor de Deus, gente.
Mas Me conta. lá em casa tem. Mas é que tem aquelas situações que... Eu lembro uma vez, eu fiz um curso, e aí se juntou pra fazer um churrasco. E aí o cara que combinou o churrasco falou, cara, tu faz uma salada de maionese? Por mim não teria também. Aí o cara, sim, só que chegou toda a turma lá. Um cara começou a cantar aquela música do domingo, só pra contrariar, domingo. O que é isso, cara? Não, lá em casa só tem salada de maionese no domingo, né? Então, os vínculos que as pessoas fazem são muito diferentes, né? E aí vira o hábito, vira a memória afetiva que tu falou. Isso. Então, assim, não interessa o que vai comer. Ela foi pra comer a salada de maionese da mãe dela. Vai acompanhar com qualquer coisa, porque a salada de maionese da minha Não mãe, a interessa salada se de combina. maionese não sei de quem. Uhum. Né? E daí não precisa combinar. Eu vou comer porque foi Porque tu que fez. realmente Porque não combina. é a mãe do meu amigo. Só que daí tu come mais, muito mais, né? Porque tem essa parte afetiva muito tem forte. gente que come pão com banana, beleza, mas combina comer pão, uma banana dentro do pão. É isso aí. come. Cíntia, vamos vender o desafio e vamos encaminhar ao final. Vamos lá. Como é que vai ser então? Nós vamos começar o lançamento e vai estar pela Geração Água ali, inscrições no WhatsApp, no Instagram da Geração Água, que a gente está divulgando. E aí, convida esse pessoal aí para participar do desafio e explica um pouquinho mais como é que vai ser essa dinâmica aí. Perfeito. A gente vai fazer, são 3 semanas, né? Cada semana com um padrão, com um perfil nutricional. Dentro dessa semana vai ter os desafios do desafio, né? E algumas metas, então tem o desafio e as metas. E aí a gente faz a inscrição, recebe um questionário pré-desafio para que eu conheça cada um, mesmo que seja em grupo, eu gosto de conhecer cada um, né? Não é obrigatório estar inscrito na Geração Água. Não. Se a pessoa estiver acompanhando uma mídia social, se a pessoa viu aqui no YouTube, manda ali o contato, isso. manda uma mensagem que a gente responde, faz. Pode ser um aluno lá da Dani, do Vibra. E aí funciona assim, mando o questionário, um dia antes eu já mando uma lista de algumas coisas que são importantes que a gente já tem em casa para facilitar, ou no escritório e tal, né, que a gente tem que... Eu brinco naquelas coisas, para dar certo, a gente tem que estar organizado, se não tá organizado não vai dar certo. E aí a gente começa o desafio, eu geralmente monto um grupo de WhatsApp de quem vai participar, e nesse grupo lá eu vou colocar as regrinhas que são combinações, que horas a gente vai se comunicar, geralmente a comunicação é à noite, quando todo mundo já se liberou, o grupo vai Que era o que a Dani ficava esperando, o que vai acontecer. Isso. E aí eu abro o grupo de tanto a tanto, o primeiro desafio eu deixava o grupo aberto o dia inteiro, e aí depois eu vi que fica ruim porque quem não consegue olhar perde muita informação. Então, e desanima também, já perdi um monte de coisa, não vou olhar. E aí enche mais o saco do que ajuda. Então agora é de noite, naquele período que, né, tipo de 8, 10, e aí tu tem tempo de entrar lá e olhar, e todo mundo divide tudo. É importante, pessoal, que haja interação. Bom ou ruim, que tu conte o que tu passou, o que foi difícil, o que foi fácil, como é que tu Compartilha ali a tua experiência. Porque o que a Dani falou, é o que vai motivar. Então, assim, não existe certo ou errado, não existe vergonha, a gente tá ali para todo mundo aprender. Eu também tô ali aprendendo. E aí, esse tempo de divisão, as dúvidas, foto, treinei, não treinei, comi, não comi, consegui, não consegui, tá aqui o que eu fiz. Foto é muito legal pra gente conseguir ver. Isso, tu falando do treino, os nossos alunos lá, a gente vai permitir, dependendo da proposta, ter mais uma atividade aquática. E a gente tem 2 colegas, professores lá, o professor Léo Jesus e o professor Tiago, que também vão propor atividades dentro do grupo. À medida que tu for desenvolvendo ali, a gente vai combinando. Vai ter essa parte de incremento da atividade física. E daqui a pouco alguém que não seja do grupo, vem alguém do Pilates, a gente libera um dia na semana para fazer uma atividade a mais, porque é importante isso, né? Aumentar o gasto e controlar o que está ingerindo, né? Perfeito, bom. E aí essas conversas são diárias, então aí no cronograma que vai receber... Não é um valor fora da realidade, é um valor bem acessível, né? É um valor bem acessível, R$150. Isso. Eu acho. Não, pro pessoal saber, daqui a pouco acha que é 21 dias, é um monte, não. Não, é só R$150. E aí a gente tem todo esse... Que é uma coisa que depois vai ficar pra ti várias coisas, né? Tu vai levar isso, e mesmo sendo em grupo, a qualquer momento, se alguém tiver alguma dúvida mais individualizada, já teve casos de algumas questões pontuais de saúde, pode me chamar no privado, a gente, né? E às vezes o ideal é lançar tudo no grupo, mas tem coisas que não me sentir à vontade de lançar no grupo, me chama ali no privado, vou responder igual, e a gente combina como que vai fazer. E aí, assim, no cronograma vai ter lá o dia que eu vou lançar o desafio, sempre vai se saber qual é o dia que vai ser o desafio, e as mudanças que vão ocorrer. Então, nesses 21 dias, a gente fica trocando figurinha, trocando essa ideia. O que é bom? É bom que haja uma... E a gente quer lançar na próxima semana, na sexta-feira, né? Na sexta, a gente abre as inscrições, não me lembro agora. Amanhã. Abre amanhã.
A gente vai até o dia 13. E fecha dia 13. E efetivamente começa dia 16, né? É 13 é sexta, né? 13 é quinta. É 14, então. Então- 14 de julho a gente vai 14. encerrar as Isso. inscrições. E aí no dia 16, que é um domingo, para dar tempo de se organizar para a semana, que eu mando o material no grupo de quem tiver inscrito com O todas desafio as começa dia orientações. 16, as inscrições fecham dia 14. Isso. E aí tu pode dar o teu arroba aí pra Meu divulgar, arroba é @cintiacarvalho.nutri no Instagram. tá bom? E informações aqui no podcast Movimento de Saúde, direto com a cintiacarvalho.nutri. E o pessoal que tá acompanhando a Dani lá no arroba Vibra Pilates. Só deixa eu falar uma coisa rapidinho. À vontade. Para quem que serve? Serve para todo mundo. Serve para todo mundo que quer. Não é a revolução dos 21 dias. Não é uma dieta, né? Não é Também uma dieta. é uma dieta. Eu nem gosto dessa palavra, tá, Carlos? Não, por isso que eu tô não gosto dessa forçando. palavra. É um convite a tu sair da onde tu tá para um passo melhor. Se ele vai ser 1, 10, 15 ou passos, vai depender do teu tempo, da tua vontade, da tua caminhada. escolha. Tu vai escolher, mas que tu vai dar um passo, eu garanto. Tu vai dar. Então, é convite para sair dessa zona aqui em direção à tua saúde, melhora da tua performance, enxergar muitas vezes comportamentos que tu não enxerga. Eu acho que tu pode, né, Dani? Acho que tu enxergou muitas coisas que tu entra nesse padrão que ela falou da rotina. E que não é pouco e não tempo, enxerga. 21 dias tu consegue fazer uma mudança de hábito, que é o que eu notava na Dani. Às vezes era 1, às vezes era 2, mas tu vai mudando, quem tá junto também muda, tu vai até testando algumas coisas que tu não faria se tu estivesse sozinho. É. Né? E eu gosto que mande o peso, tá? Só pra gente ter uma noção, assim, peso antes e peso no final. Ali, não quer mandar no grupo, vai estar no questionário que vai preencher pra preencher lá, Manda que pra ti daí direto. fica só pra mim ali, pra gente poder depois ter esse perfil. E aí, geralmente, eu penso numa premiação no final, mas a premiação não é por perda de peso, a premiação é por engajamento. Os mais participativos, que mais mandam Sim. foto, que mais falam, né, que mais contam, que mais choram, que mais, vou morrer, céus, vida. E são os, às Vamos vezes, trazer aqui pra fazer o relato aqui no final do grupo, Legal. bolar uma outra aqui, e daí a premiação virá aqui também. Mas é legal, Carlos, é bem divertido. Eu acho que a Dani tá aqui pra corroborar isso. É uma coisa que a gente se alimenta daquilo. Cada vez que acaba, eu fico meio que de luto, assim, sabe? Fica todo mundo com aquela saudade. Mas o grupo vai verdade. continuar? Não vai, Não, vai ter tem que que acabar. encerrar, É tá? verdade. Não, foi muito Uhum. legal e com certeza a cada um que eu fiz ficou alguma coisa boa, assim. Ficou pensando na minha saúde mesmo. Então tá, então vamos encerrar. Muito obrigado, Daniela, por tu ilustrar com a tua presença aí, que foi muito relutante em participar. Já tinha recebido outros convites para vir aqui. Deu mais espaço. A Cíntia te encorajou aí a vir. Que bom, que bom. Tu cuida Não, que se ela continuar caminhando esse caminho, qualquer dia ela vai ter sentadinha. é isso aí, ela tá, pra quem não queria, ela se soltou demais. Cíntia, muito obrigado, prazerzão te conhecer, né? Agora ficamos amigos de verdade, né? E E aí, parceiros. é isso aí, vamos fazer um projeto bem bacana lá, tá lançado o desafio, todos estão convidados a participar, ou aqui pelo Movimento Saúde Podcast, ou diretamente ali com a Cíntia cintiacarvalho.nutri. no Instagram, ou diretamente nas mídias da Geração Água, ou aqui no Movimento Saúde Podcast. O Movimento Saúde Podcast, que é um oferecimento aqui da Bela Físio, Clínica de Fisioterapia, da Escola de Natação Peixinho, da CMZ Assessoria Esportiva e da Geração Água, Escola de Natação. Muito obrigado, até uma próxima. Obrigado, Cíntia. Obrigado, Dani. Um beijo. Até. Tchau, tchau. Tchau.